Bem-vindos, senhoras e senhores, essa droga de canal, eu sou o Lucas e o muro nunca caiu. Deixe seu martelo e sua talhadeira separados, porque hoje nós falamos sobre Berlin by Night. Caso você não esteja familiarizado com essa droga, eu faço várias recomendações aqui no começo, então eu vou dar uma mudada aqui. Quero fazer a recomendação que você faça parte das comunidades do mundo das trevas. Se por algum milagre você não faz parte de alguma, seja... Bom, nós já tivemos problemas por lá, então eu entendo completamente caso você não faça. Mas se você não faz, entra lá, porque tem muita divulgação de material próprio. Se você tiver o seu próprio material, você vai poder divulgar lá também. Então é um ótimo canal de comunicação com outros jogadores, outros narradores. Se você estiver procurando mesa, busque pelo cenário preferido que você tem do mundo das trevas e se junte à comunidade, porque tem muito lançamento legal lá. Falando em lançamento, o pessoal da iniciativa D10, não vou citar aqui os nomes de todos porque eu posso acabar esquecendo o nome de alguém. Eles lançaram o Crias da Anarquia, bem interessante. Um cenário de São Paulo, tem uma arte maravilhosa, participação de criadores de conteúdo maravilhosos, então depois você dá uma passada na Storytellers Vault, porque olha só, o material é de graça, e o material também é muito bom. Em algum momento eu vou trazer o pessoal aqui para falar sobre ele, então enquanto isso você vai lendo, quando chegar a hora certa a gente bate um papo, beleza? E enquanto nós não temos uma versão abrasileirada daquela moça que fala sobre as notícias do mundo das trevas, eu esqueci o nome dela, é Outstar? Não lembro o nome dela. Mas enquanto nós não temos uma pessoa que faça toda a divulgação do material de forma BR, PTBR, então nós temos o Crítico Bagunçado que faz essa divulgação de forma textual, de forma escrita. Bom, é muito interessante, é muito relevante para o cenário, para nós que consumimos esse cenário. Então depois você dá uma procurada no Facebook, porque vale muito a pena você seguir, que as notícias chegam muito rápido e isso é muito bom. Por fim, quero dizer que houve o aniversário de 1 ano da Sociedade Capim Remoto e eu fiz uma participação em uma aventura lá. Acabou que nós estávamos destinados a um narrador, mas houve alguns problemas pessoais, então o Pedro Nogueira nos agraciou com a sua narrativa e nós temos participações muito interessantes naquela mesa. Foi transmitida ao vivo pela Twitch, mas acredito que a Sociedade Capim Remoto já tenha colocado no YouTube esse material. Eu participei lá, eu joguei como Presa de Prata, a aventura logicamente então foi de Lobisomem Apocalipse. Eu fiz um Presa de Prata Philodox e, cara, foi muito legal. A aventura não acabou ainda, era pra ser uma one shot, mas como todo mundo já sabe, a one shot é uma falácia do RPG, que ela nunca dura uma sessão só, então nós vamos terminar essa crônica em algum outro momento. Então você não perde para esperar, porque tá muito boa aquela narrativa. Sem mais delongas, pega o martelo, vamos falar de Berlin by Night. Berlin by Night é contextualizado pós-queda de Muro de Berlim, o famoso Muro de Berlim. Então, muitas coisas que estavam entrelaçadas aos motivos da construção do muro, da queda do muro, elas vão casar muito com as ideias que são trazidas aqui nesse suplemento, que é muito interessante. Essa é a segunda leitura que eu faço dele, mas a primeira leitura admito que não foi tão profunda quanto as que eu faço aqui, que é uma análise, porque eu faço anotações, eu paro, eu penso, pego dias inteiros para refletir. Aliás, esse vídeo aqui demorou um pouco de tempo a mais para poder ser lançado, mas é porque eu estou meio ocupado. Haverá algumas mudanças, como eu venho dizendo há algum tempo, é que essa mudança realmente ela está tomando muito do meu tempo e da minha paciência. Mas tudo bem, as coisas vêm para o bem, eu juro. Mas que seja, o Berlin by Night ele vai trazer a proposta de uma cidade dividida, em que os mortais já não mais estão divididos e os cainitas ainda veem esse problema, ainda vê uma Berlim Oriental e uma Berlim Ocidental como partes de territórios distintos, enquanto os mortais vivem suas vidas normais durante a noite. Essas criaturas elas ainda combatem para decidir de quem é a cidade de uma vez por todas. E uma vez que eles combatem um ao outro pelo domínio da cidade, lembrando que nós estamos falando de um país que foi dividido após a Segunda Guerra Mundial, poucos anos depois, e aí nós temos a Berlim Ocidental e a Berlim Oriental. Quando o muro cai, nós tínhamos dois príncipes, aliás, até mesmo na Copa do Mundo houve essa divisão, então realmente houve uma racha de nacionalidade dentro dessa cidade, mesmo ela sendo alemã, ainda tinha uma carga soviética e aquela carga mais ocidental, mais capitalista, né? E quando houve a quebra do Muro de Berlim,
nós temos então dois príncipes na mesma cidade e eles começam a entrar em conflito para ver quem é que manda na cidade de uma vez por todas. E isso acaba chamando a atenção da Camarilla de fora e de uma pessoa em especial que nós sempre falamos, nós sempre vemos nos livros, de alguma forma sempre sendo citados. A gente tem o Petrodon, se eu não me engano, que ele é citado em Chicago by Night e no livro do Sabá, se eu não me engano, e não fala exatamente quais são os encargos desse Justicar. Não estou falando do Petrodon exatamente, estou falando do Carl Schrecht, e esse cara eu vou falar dele ao longo desse vídeo, mas nós vamos ver realmente qual que é essa função desse cargo na Camarilla que é tão temido. Além disso, também é interessante ressaltar que nós temos a referência de um Justicar, porque o Justicar ele é um agente meio que... ele é um juiz, não juiz porque ele vai julgar, ele não executa, mas ele é uma espécie de... enquanto o xerife ele vai fazer o papel municipal, nós temos o Justicar que faz o papel um pouco mais lato, né? Ele tem uma função um pouco mais ampla. E ele conta com uma força que são os Arcontes, e os únicos aspectos desses Arcontes que nós já vimos aqui em todos esses livros que eu citei foi a Wolfpack, que ela é presente em Berlin by Night, é presente em Chicago by Night. Então nós não temos muitas informações do que são exatamente esses cargos. Aliás, eles nunca entraram em ação. Então a gente vai ver em primeira mão nesse suplemento o que é que nós estamos perdendo. Bom, é claro que antes da gente falar sobre a proposta de jogo de Berlin by Night, nós precisamos saber um pouco sobre a história da cidade. Aliás, assim como todos os outros suplementos, a White Wolf ela tem esse capricho de trazer a influência histórica real com uma pincelada de ficção do jogo, como, enfim, que é a grande sacada desse cenário, que eu acho que muita gente, não só eu, gosta por essa razão. Nós começamos em 1134 com a chegada de um cara chamado Albert, e sim, eu vou colar muito aqui porque nós estamos falando da Alemanha e os nomes aqui são um cu. Mas enfim, nós temos a chegada de em 1134 desse Albert, o Urso, e ele povoa aquela cidade em que futuramente será chamada como Berlim. E 3 anos depois, é claro que chega um vampiro, esse cara é o Eric Igerman, e esse cara, se eu não me engano, ele é um Ventru, e ele chega, bom, é uma cidade pequena, não é nem exatamente uma cidade, é um povoadinho, e ele é o único vampiro na cidade, só que ele já dá de topo com um caçador de vampiros, na verdade ele se auto-intitula caçador de bruxas, e logo de cara, toma aí, pra sua surpresa, eu estou falando de Carl Schrecht. Esse cara, ele chega na cidade, ele confronta esse Eric Igerman, e então meio que dá a cabo dele, e então ele vai embora, ele volta para Viena, que é onde ele diz que ele é. 100 anos após a morte desse Albert Urso, do povoado da região de Berlim, nós temos a chegada de Ilse Hinegar, ou seja lá como se pronuncia isso. No livro mostra como se pronuncia cada nome, mas é muito difícil de decorar, gente, sorry. Mas enfim, nós temos a chegada dela, ela é uma Ventru, ela é muito poderosa, ela é de geração baixa, e ela consegue controlar a cidade diferente do que o Eric Igerman não conseguiu fazer. Então ela consegue colocar um controle, e o que ela não contava era que, apesar dela ser muito bem organizada, ela não contava que uma das suas crias ia caguetar ela para a Inquisição. Então, assim ele é inserido aqui no cenário, o Gustav quer dizer Bridestein, é assim como se pronuncia, isso eu lembro porque eu pratiquei bastante. E esse cara vai ser muito importante a partir daqui para a cidade, porque ele se torna o príncipe, uma vez que ele é o primogênito, ele se livra mais secretamente da senhora dele, ele se torna o novo príncipe, e ele consegue, porque ele é um cara muito social, é um cara muito convencedor, muito persuasivo, então ele consegue juntar todos os seus irmãos ali para poder fazer uma união legal ali na cidade de Berlim. Não muito diferente da sua senhora, ele era um cara que reinava com um punho de ferro, então as coisas eram muito severas, principalmente com as pessoas que não eram de lá. Exclusivamente a cidade era composta por vampiros Ventru, e ele era muito, mas muito atento aos vampiros que não eram desse clã a chegarem dentro da cidade. Aliás, ele era um cara muito paranoico. E então, se você passasse, até mesmo passasse, nem precisava sediar algum refúgio dentro da cidade, você precisava se apresentar. E se você não se apresentasse, você corria o perigo de sofrer a morte final. Foi o que aconteceu com o Tremere, que passou por ali. Então é claro que ele encontrou a morte final. E é claro que o clã não deixou as coisas desse jeito. Isso foi por volta de 1575, não que a data seja tão importante assim,
mas é dito que uma praga assolou ali a região de Berlim e dizem que foi o clã Tremere que jogou essa praga em Berlim para punir os ventrudos que eles haviam feito com um membro do clã Tremere, né? Aliás, não se brinca com o pessoal da feitiçaria, né? O Gustav, ele precisava se provar superior o tempo todo, então mesmo ele sofrendo com todo o seu rebanho infectado com uma praga, ele falou assim, beleza, então eu vou lançar um pedido de desculpa para Viena, já que é isso que eles querem. Então ele lança uma estaca, mas não é qualquer estaca, é exatamente a estaca a qual ele estacou esse Tremere que foi morto, e começou toda essa confusão, com encravado um pedido de desculpas, e assim ele enviou para Viena, e deixando um recado bem claro do que ele era capaz de fazer. Interessante ressaltar que a intenção dele era de ser uma pessoa poderosa, que ninguém poderia mexer ou ameaçar ou coisa do tipo, mas todos os outros membros da região, não só de Berlim, mas toda a região da Prússia, eles o viam como um cara louco. Para não ficar muito longo, muito detalhado essa parte da história, então eu prefiro dar uma passada e só dar um grande resumo do que acontece, mas a Alemanha, na verdade Berlim e todas as outras cidades prussianas, ainda separadas, sem identidade própria, ele, como nação, claro, nós temos uma série de guerras envolvendo outras nações, principalmente a Áustria e a França, por territórios, por política, enfim. E dentre esses conflitos estão os interesses do Gustav, principalmente porque ele era um cara muito invejoso, um cara muito paranoico, então ele não queria abaixar sua cabeça, então ele entrou em conflito com a Áustria, e é a sede do clã Tremere, né? Então ali, olha só como já tem uma coisa pessoal, e ele também entrou em conflito com os Toreador, e é um motivo muito mais mesquinho. Tudo começou quando alguns Toreador que estavam visitando Berlim riram das capacidades artísticas dele, e assim ele ficou enfurecido. Enfim, eu acho um tanto quanto interessante essa observação que eu fiz, mas eu vou deixar de lado por enquanto, porque tem umas similaridades muito interessantes, porque nós estamos falando de Berlim, nós estamos falando de um cara alemão, ditador, então eu quero só deixar pontuado aqui que ele tem muitas similaridades com Adolf Hitler, e isso também vai fazer uma aproximação muito grande com os eventos que assolaram a Alemanha durante as duas guerras mundiais, né? Mas eu preciso pontuar algumas coisas importantíssimas, na verdade, porque ela vai fazer uma corrente, vai fazer uma ligação direta com alguns outros cenários que nós já vimos aqui no canal. Por exemplo, antes na época da industrialização, a Alemanha ela se fortificou muito forte, né, de uma forma muito potente, principalmente depois das guerras com as outras nações, e nós tivemos um desmatamento muito importante, e para aqui no jogo, né, nós estamos contextualizando, é nesse momento que os lobisomens são expulsos das proximidades das grandes cidades, inclusive de Berlim. Assim, um território que era completamente dedicado aos lobisomens, especificamente dos crias de Fenris, ele é tomado pelos vampiros pela expansão urbana, né? Assim eles acabam indo embora. E a ligação que eu digo é aquela que nós vimos lá em Cairn's Place of Power, que nós temos aquele Cairn na Floresta Negra. E com toda essa urbanização, com todas essas decisões econômicas, políticas, nós temos uma personagem muito importante que surge, que é o primogênito do próprio Gustav, que é o Wilhelm. Esse Wilhelm é um personagem muito importante aqui para Berlin by Night. E esse cara, ele é responsável pelos assuntos administrativos de Berlim, uma vez que Gustav estava muito ocupado com suas vinganças e guerras externas. Então esse Wilhelm, ele cuida da cidade e ele toma algumas medidas que não são tão do agrado do Gustav, são mais diplomáticas para manter a Berlim de uma forma muito mais, enfim, da forma que eles querem. Então quais são as medidas que ele toma? Ele deixa a cidade aberta para outros clãs entrarem na Alemanha, assim a diplomacia é muito maior. Mas como eu havia dito, Gustav ele não é um cara tão diplomático assim, isso é uma coisa mais do Wilhelm. E esse Wilhelm aproveita dessa ligação dos clãs entrando na cidade e ele faz vínculos com outros clãs, coisas que o Gustav nunca conseguiu, principalmente com o clã Nosferatu guarde essa informação. O relacionamento entre senhor e cria começa a ficar estranho, principalmente no final da Primeira Guerra, em que a Alemanha ela perde, tem aquele tratado que deixa a Alemanha em frangalhos, né, principalmente em relação às suas armadas,
E o Gustav, por ter começado essa guerra, ele perde muita credibilidade na própria Berlim. Então ele não perde o cargo como príncipe, mas ele perde credibilidade. Então, nessa época, até a chegada da Segunda Guerra, quem realmente mandava ali era o Wilhelm, que, como eu disse, ele tomou algumas medidas, como abrir a cidade para outros clãs. Assim, a Alemanha começa a se recuperar lentamente pelos destroços da Segunda Guerra, só que não. O fato de Wilhelm ter tomado a dianteira para cuidar da cidade e outros vampiros terem considerado ele como um líder e não o seu próprio senhor, isso enfureceu muito Gustav e fez ele começar a Segunda Guerra. Mas acho interessante pontuar aqui que, novamente, nós temos um fenômeno que eu não acho tão legal, que é quando você justifica as maldades da humanidade por meio de manipulações vampíricas ou qualquer outra coisa sobrenaturais. Como se a natureza humana ela fosse pura e quem corrompe são as forças das trevas. Eu acho muito mais sombrio, dizendo novamente, quando nós temos as forças humanas por si só, sendo tão sombrias quanto qualquer Cthulhu da vida. Então, deixo aqui a minha nota de insatisfação quanto a esse negócio aqui em Berlin by Night. Mas há uma observação interessante dizendo que o Gustav ele não conseguiu usar a dominação no Hitler, que ele começou a achar que forças do mal, como magos ou demônios, estavam por trás desse cara. Durante a Segunda Guerra, não há especificidades sobre esse evento, mas algumas medidas foram tomadas, uma vez que, historicamente, a Alemanha ela fica extremamente poderosa, começa a atacar outras nações. E aqui no cenário fictício nós temos a participação de Ventrue de outras cidades, ameaçados pela soberania ali do Gustav. Então, principalmente os britânicos, que aí nós temos a intervenção da Inglaterra ali dentro da Segunda Guerra. Aqui é justificado que, pela ascensão do poder do Gustav, eles falam assim, não, peraí, esse cara aqui, ele sempre causou intriga ali no meio da Europa, ele tá vindo querer encrenca aqui com a gente? Não é bem assim. Então, eles, junto com os outros clãs de outros países, como os Toreador da França, como os Tremere da Áustria, como os Ventrue da América, outros vampiros como os Brujah e os Ravenous, eles se juntam todos para poder impedir a expansão do Gustav. E é claro que dá certo. Algumas observações durante esse período é que, por conta dos bombardeios, muitos vampiros morreram durante a Segunda Guerra, muitos entraram em torpor, então a população vampírica de Berlim ela diminuiu muito. Principalmente Gustav, que não existia a divisão da cidade ainda entre Oriente e Ocidente, ele acaba indo para o lado oriental por conta dos bombardeios, ele estava apenas fugindo. A guerra acaba e a partir desse enfraquecimento das forças vampíricas na cidade é que tem um cara que é o Daryl Lutz e ele tem alguma ligação com os crias de Fenris e ele aproveita esse enfraquecimento, ele pega ali a floresta que é Grunewald, que é o antigo território dos crias ali em Berlim, e ele fala para eles reentrarem ali na cidade, garantindo o território dessa floresta, que ela existe até hoje, e ela serve como território para eles, e eles têm ligação com os crias de Fênix lá da Floresta Negra, já vistos aqui e mencionado aqui nesse vídeo, que é do livro Cairns Places of Power. Muito importante fazer essa ligação. Outra observação interessante aqui a se fazer é uma alusão aos campos de concentração que até mesmo atingiu as criaturas sobrenaturais. É dito que enquanto Gustav estava ali ocupado com os ataques às outras nações, Wilhelm, enquanto ele administrava ali a cidade, ele se deparou com alguns campos de concentração. Na verdade eram campos de estudo de criaturas sobrenaturais, mas eram os mesmos caras que ocupavam os campos de concentração. Isso eu estou falando dos nazistas, e isso é interessante também porque ele faz uma grande ligação com os progenitores, com aquilo que eu disse sobre eugenia. Não cito o nome dos progenitores aqui, mas é dito que por conta dessas experiências, como já é dito no livro dos progenitores, existe ali uma intenção biológica de estudo. Então olha só um outro gancho que dá para você fazer. Aqui nem cita materiais ou coisa parecida de Mago Ascensão, até cita pouquíssimas coisas, mas nenhum termo específico, então isso é completamente opcional. Mas esses campos de concentração, na verdade, eles são estudados em que vampiros, lobisomens e até fadas, elas são estudadas a fim de que eles entendam o que elas são, a fim de fazer uma raça ideal, enfim. E quando a Segunda Guerra termina, o Wilhelm ele destrói todos esses campos de concentração, e os vampiros que são sobreviventes desses lugares, ele faz o favor de matá-los a todos,
matá-los todos para que eles parem de sofrer com todas aquelas memórias perturbadoras. Nós temos um suplemento muito interessante, eu nunca li, na verdade, e a proposta dele aqui é interessante. Ele é um material de Wraith the Oblivion, que é o Charnel Carnel Houses Ochoa, que ele vai falar sobre o Holocausto. Então nós vamos demorar um tempo para chegar nesse suplemento, mas fica aqui a sua menção honrosa, já que ele é um suplemento completamente dedicado ao cenário do Holocausto. E só para você entender, não é uma coisa, acredito que não seja um material fácil de se ler, porque ele tem o selo da Black Dog, não que isso queira dizer muita coisa, mas ele já serve como um aviso de que o material ele é muito sensível, então esteja avisado. No final da Segunda Guerra nós temos uma personagem aqui que é colocada em Berlim, que é o Heinrich Himmler. Esse cara é muito famoso ali no partido nazista, e esse cara ele é colocado como a sua morte forjada, e ele adentra o clã Tremere a partir do seu sumiço, né? Ele é imune ao laço de sangue, ele é um sabá, ele está no meio da primogênia oriental ali da cidade. Enfim, eu não gosto muito de personalidades, eu ia falar celebridade, apesar que muitos celebram ele, né? Mas eu não gosto de personalidades famosas. Imagine, tipo, sei lá, o Sylvester Stallone abraçado, você tem que interagir com ele, assim. Eu acho meio galhofa, não sei o que vocês acham, mas eu não gosto muito desse aspecto, não. Mas enfim, eu já chego nesse assunto quando eu falar do elenco. O final da Segunda Guerra ele é um ponto muito mais importante do que tudo isso que eu já disse, porque é quando entra finalmente toda a trama, todo o plot de Berlin by Night. Então eu vou entrar em algumas especificidades porque é necessário. Então, a partir do final da Segunda Guerra, alguns anos depois, nós temos a ocupação dos aliados ali em Berlim, não só em Berlim como em toda a Alemanha, a reintegração dos territórios tomados franceses pelos nazistas de volta, né? E aí nós temos uma separação porque nós temos conflitos de interesses ali entre algumas nações. Então nós temos, de fato, uma cisão entre Oriente e Ocidente. Nós estamos falando dos aliados, novamente, que mais pra frente vai ser a OTAN. E nós temos, do outro lado, um campo soviético, que aí nós estamos entrando num campo mais moderno, e você pode fazer várias analogias, se você quiser, ao que está acontecendo no mundo de 2022. Fique para a sua deliberação. Então vamos lá. Nós temos no mundo, então, uma Alemanha dividida. Nós temos do lado ocidental um território dedicado aos Estados Unidos, Inglaterra e França. Só que no livro ele só menciona que os Estados Unidos é que tem a posse de todos esses territórios, tire suas próprias conclusões. E nós temos o lado oriental, que é para os russos, ou no caso, na época, os soviéticos. Acontece que Berlim fica do lado oriental, e é lógico que os aliados, no caso a futura OTAN, não ia deixar barato e deixar a capital para os soviéticos, né? Então eles acabam dividindo a capital também em seu lado ocidental e oriental. Só que por uma jogada ali em comercial, enfim, como nós temos uma cisão ali na capital, as moedas elas não são as mesmas. Embora nós estamos falando de uma Alemanha, nós estamos falando de umas moedas que, no caso, eu não lembro qual é a moeda agora das respectivas nações, mas nós temos nessa cisão a moeda soviética que vale menos e a moeda dos aliados que vale muito mais. Então nós temos ali uma propaganda. E gente, isso são os meus estudos, a minha experiência acadêmica quanto aos assuntos históricos desse período. Se você tiver algum outro entendimento, fique à vontade a deixar um comentário nessa droga, desde que você seja respeitoso e completamente coerente, por favor. Não vamos em extremidades aqui, é um lugar de inteligência. Mas enfim, nós temos ali, por conta desse equilíbrio monetário, nós temos as pessoas do Oriente debandando para o Ocidente, uma vez que lá eles poderiam ter uma vida muito mais promissora. E é claro que isso enfraqueceria as forças orientais automaticamente soviéticas. Então no dia 13 de agosto de 1961, sim, nós temos a construção do Muro de Berlim pelo lado oriental, quer dizer, que é os soviéticos. Eles constroem um muro para que as pessoas parem de passar de um lado para o outro, principalmente porque a questão monetária ela vai ser completamente destruída se o Ocidente continuar fazendo aquela propaganda para que as pessoas debandem de lá. Então as coisas elas são muito sutis, e assim nós temos, não é o começo da Guerra Fria, porque a Guerra Fria ela já começa um pouco antes, mas isso foi um ponto muito interessante para os avanços econômicos durante a Guerra Fria, né?
Então as pessoas começaram a ficar realmente assustadas, porque realmente, literalmente, do dia para a noite, um muro foi erguido no meio da cidade e pessoas que tinham emprego do lado ocidental e moravam do lado oriental simplesmente não podiam mais atravessar o muro e vice-versa. Então as coisas ficaram muito caóticas em Berlim, famílias inteiras foram separadas, pessoas ficaram separadas por muito tempo mesmo. Então nós temos esse período que é muito conturbado, mas vamos falar sobre a ficção aqui. E quando esse muro é construído, lembra que eu falei para você sobre os bombardeios da Segunda Guerra? O Gustav ele acaba ficando preso do lado oriental e ele não consegue passar. Aliás, um episódio interessante é que quando ele tenta passar para o lado ocidental novamente, ele é metralhado, e quando ele é metralhado ele quase morre, a não ser que se não fosse, né, na verdade, por um Brujah que salvou a vida dele, mas, como nem tudo são flores nessa vida, o coloca em laço de sangue. Então assim fica dividido de uma forma bem cômica, enquanto o Gustav, que era tão ditador, enfim, ele tem essa figura como príncipe do lado oriental, os Brujah permitem que ele fique lá. Aliás, ele tem o apoio de todos os Brujah da Berlim, todos independente do lado do muro. Os Brujah apoiam eles fortemente, mas eu acho que é mais uma jogada porque ele está sob laço de sangue, então não tem muito o que se fazer quanto a isso. Então ele tem esse apoio do lado soviético, enquanto do outro lado nós temos o Wilhelm, que está tentando fazer o possível para manter a cidade estabelecida, estruturada. É o lado que é aberto aos pessoal de fora. Historicamente nós temos um fechamento do lado oriental que impedia que as pessoas viajassem para outros lugares. E isso é histórico, pelo menos dos meus apontamentos que eu fiz da minha base acadêmica. Então olha só que legal fazendo essa amarração do contexto vampírico do lado com o lado real, né? Acho isso muito legal. Mas só para você saber, esse Wilhelm, como eu disse, ele teve amizade com outros clãs, principalmente com os Nosferatu. E como eu disse para você guardar essa informação, foi isso que fez ele sobreviver a tantos bombardeios, tantos ataques em Berlim, porque os Nosferatu já os ajudaram. Agora, o legado da Segunda Guerra. Nós temos um cara chamado Dieter Kotler. Esse cara ele é um Brujah, e ele chegou simplesmente na sua cidade e disse o seguinte: gente, eu acho que o período nazista ele foi muito legal. Eu acho que nós temos que fazer um quarto Reich, ou seja lá qual seja a pronúncia dessa bosta. E então por que nós não fazemos isso entre os membros? É claro que todos riram, menos uma mina. E essa mina que hoje está em torpor, ela foi lá e deu razão à voz dele e disse: é o seguinte, eu acho que você está certo, eu acho que a eugenia ela também deveria estar entrelaçada entre os membros. E eu até tenho um grupo chamado Final Reich, e esse Final Reich ele tem como objetivo justamente limpar Berlim, não só Berlim como toda a Alemanha, né, de todos os estrangeiros, enfim, principalmente dos estrangeiros, porque esse Final Reich, liderado pelo Dieter Kotler, ele vai fazer diversos ataques terroristas com todos os estrangeiros que estão na cidade. E isso é muito interessante, deixando o lado nazista de lado, porque nós temos aqui tecnicamente uma visão de Brujah, que ela não é voltada para uma extrema esquerda, né, como o símbolo do clã ele sugere, né, porque é um ar de anarquia ao contrário. Então eu acho muito interessante que automaticamente a gente remete os Brujah a movimentos anarquistas, comunistas, enfim. E aí nós temos um movimento nazista que ele é Brujah, em sua maioria, né? Na verdade, em sua maioria ele é por malcavianos, mas a ideia dele, o cerne dele é por Brujah, assim, as ideologias. Então eu acho muito interessante quando eles fazem esse tipo de extremismo dentro do clã Brujah. Aliás, nós estamos falando de um clã que era chamado como os Fanáticos. Acho muito interessante, muito rico, muito esclarecedor também. E esse grupo do Final Reich, ele é considerado anarquista, então ele é comandado secretamente por esse Dieter Kotler, porque ele faz parte da Prime da Camarilla. Então ele secretamente tem esse grupo nazista que também é integrado com o Himmler. E o Himmler é interessante porque ele é um Tremere, ele faz parte do Sabá. Ele não pode ser colocado em laço de sangue, então ele não é fiel à capela dele, não é fiel ao clã. Então ele faz parte do Sabá. E dentro do Sabá, ele é muito respeitado, ele é um Tremere antitribo. E quando eu falo que Tremere antitribo, quando para você ser um vilão, não basta ser Tremere, tem que ser Tremere antitribo, que o cara, além disso tudo, o cara é nazi. Então, puta que pariu, eu acho isso muito doido porque já vem com a nossa carga emocional e nós automaticamente odiamos ainda mais
Heinrich Himmler, e nós temos a oportunidade, nós temos finalmente a oportunidade de sentir o gostinho de matar uma das pessoas responsáveis por tanto ódio nesse mundo de bosta, né? Então, bom, mais uma sacada bem interessante, apesar de eu não gostar tanto de personalidades dentro do mundo das trevas. Agora, voltando um pouco pro lado nazista, nós temos uma parte desconfortável, porque enquanto o muro esteve de pé mais ou menos 30 anos, né, nós estamos falando de 61 a 89, a Alemanha ela foi se unificar, se eu não me engano, em 91, 92. Então nós temos na comunicação entre essas duas Berlins, né, essas duas Alemanhas, de Berlim na verdade, nós estamos falando desse Dieter, que ele vai ser um porta-voz, né, entre esses dois reinados, esses dois principados. E o que eu não acho tão legal, você conferir um cargo de importância para um nazista, porque você acaba trazendo um sentimento um tanto quanto desconfortável para alguns grupos de minorias, por exemplo, a minha pessoa. Eu não gostaria de ser comandado por um nazi, nem numa aventura eu gostaria. Então, mesmo que seja uma coisa fictícia, uma coisa reflexiva, existe um limite. Então, nós estamos falando já aqui de mesa segura, e eu não acho que nazistas em posições de poder, principalmente em relação às personagens, de uma forma normal, seja uma boa ideia. A não ser que seja como antagonista, eu acho uma excelente ideia chutar a bunda de nazista assim, eu acho. Aí tá tudo bem. E como eu já mencionei, o muro ele vai cair em 89, a Alemanha vai começar a ser unificada em 90, 91, não lembro agora. Mas a partir desse momento é que começa uma série de violência muito grande, tanto entre as Alemanhas quanto entre os membros, principalmente contra os estrangeiros que chegam na cidade. Esse Final Reich ele manipula outros grupos extremistas, fundamentalistas mortais, para fazer uma série de atentados a esses estrangeiros. E aí vem essa proposta de um retorno do nazismo com esse Final Reich, né, que eles querem voltar com o Quarto Reich no poder. Então nós temos essa ameaça um tanto quanto real, porque até hoje nós temos grupos nazistas, enfim, sendo normalizados nas nações. A gente vê o caso da Ucrânia, e é claro que eu não podia deixar de falar sobre esse caso, porque ele casa muito com essa situação, mesmo sendo um livro de 93, é uma questão muito atual. Aliás, se ele foi escrito em 93, vai fazer 30 anos, assim como a construção do muro aqui, desse período de paz da Alemanha com o muro de pé. Então nós estamos finalmente com essa quebra do muro. E nós vimos que o muro nunca caiu, né? Olha só que interessante a proximidade com o mundo real. Acho isso maravilhoso. Tire suas próprias conclusões. Eu não podia deixar de citar também que, já que nós estamos falando de influência soviética dentro da Alemanha, é claro que existe um fator Baba Yaga. Então, e a partir do momento que o muro cai, nós temos algum tempo depois o sumiço dos Brujah, porque já falei sobre esse assunto em Rage Across Russia, e nós temos um abandono, na verdade, uma debandada. Os Brujah que ficaram na cidade estão completamente assustados, e nós temos Nosferatus também ali dentro de Berlim, que as suas naturezas são tanto quanto duvidosas. Então, isso eu acho do caralho. Por quê? Porque isso tudo entra no quesito de espionagem. No final desse vídeo eu vou fazer algumas recomendações, mas eu acho muito legal que esse período, principalmente da Guerra Fria de uma forma geral, ele é marcado pelos episódios de espionagem. Na verdade, as espionagens elas vêm antes da Segunda Guerra, mas eu acho muito legal como isso ficou muito, mas muito marcado durante a Guerra Fria. Aliás, estamos falando de uma Guerra Fria. Não havia conflitos, nós havíamos transações de informações de forma auspiciosa. Eu acho isso muito legal. Qual a parte ruim de tudo isso? É que esse lado de espionagem, ele não é tratado aqui dentro do livro. Esse é o meu ponto negativo para Berlin by Night. Antes de falarmos sobre os vampiros que compõem a cidade, já vou adiantar duas coisas. A primeira é que não há grandes informações, realmente não há personagens notórios, personagens que realmente valham a pena de serem comentados. Existe uma curiosidade ou outra, muita coisa destoa de toda essa história que eu acabei de contar para vocês. Muito do cenário ele não é atrativo, existem muitas coisas assim que realmente são desinteressantes ao meu ver, né?
umas personagens vazias, pouco background, por mais que a gente já viu a maior parte da história de Wilhelm e Gustav aqui na história, nós não temos mais detalhes quanto a isso. As histórias das personagens elas são ditas na primeira pessoa e pouca informação é dada. Eles mais falam das suas motivações de estarem ali do que realmente as suas próprias características, a sua própria personalidade. E outra questão também que me chamou muito a atenção é que muitos vampiros morreram durante as duas grandes guerras, então a primigene, de tanto do lado oriental quanto ocidental, ela é formada por muitos vampiros jovens. Então você tem vampiros ali que eles são tipo Ancillai, sabe? Eles não são muito velhos não, eles estão ali na prime e paciência. Isso é bem interessante porque quando a gente fala de vampiros jovens, geralmente, principalmente se tratando na natureza da Camarilla, nós estamos nos tratando de vampiros anarquistas, né? Os anarquistas, como a Camarilla fala, né? Os jovens são os que mais compõem anarquistas, porque eles não sabem se comportar, essa nova geração e blá blá blá. Então, olha o contexto como é inserido dentro de Berlim e como isso tudo faz sentido de uma forma bem interessante com o mundo real. Mas uma personagem que eu acho que vale muito a pena de ser dita aqui é justamente esse Daryl Lutz, que ele é um gangrel, ele foi o cara que cedeu o território lá da floresta Grunewald pros Crias de Fenris e nós vamos entender por que ele fez isso. Primeiro, nós temos esse Daryl, que ele tem o irmão dele que é um Cria de Fenris, o irmão mesmo, então o que faz dele um parente, talvez. Então, numa noite em que ele estava esperando o irmão dele voltar de uma missão, um gangrel foi lá e pum, abraçou ele e saiu fora. E antes que ele pudesse ser morto pela mão dos Crias de Fenris que estavam lá, o irmão dele foi lá e disse que não precisava matar ele, porque era o irmão dele, ele tinha uma natureza muito boa, e assim ele começou a conviver entre os Crias de Fenris mesmo sendo um gangrel. Então assim ele aprendeu muito sobre a cultura da Wyrm, na verdade ele já sabia alguma coisa, mas mesmo sendo um vampiro, ele sabia que era amaldiçoado, quer dizer, ele aprendeu a entender que ele era amaldiçoado, ele aprendeu sobre a importância de manter a cultura dos Garou vivo, então ele manteve um laço de paz entre os Garou de Berlim e os Garou e os vampiros de Berlim. Então, estabeleceu-se um território para os Crias de Fenris de lá, mas eu quero deixar bem apontado aqui que esse Daryl, ele tem uma matilha inteira de lobisomens, esses lobisomens são os mais velhos, os mais poderosos dentre os Crias de Fenris de Berlim, estão todos sob o laço de sangue com ele. Qual a necessidade disso? Eu não sei, talvez seja uma forma de impedir que eles o matem. Aliás, ele ainda é um vampiro e ele não necessariamente é regido pela necessidade de matar a Wyrm, né? Mas ele favorece muito os Crias de Fenris, mesmo assim, ele é um vampiro e, bom, você já conhece os vampiros, né? Eu sei que eu já falei sobre o Himmler, mas como a gente está falando sobre o elenco, eu acho importante frisar de novo, então, o que aconteceu com ele, né? Então, depois da Segunda Guerra, ele forjou a própria morte, ele foi abraçado pelos Tremere, quem abraçou ele foi um cara da Prime Ocidental, achando que ele seria de grande ajuda, né? Mas acabou que ele não pode ser colocado em laço de sangue, então ele não é fiel ao clã, mas ele se esconde como alguém que é fiel ao clã. Então ele é secretamente do Sabá, ele é um Sabá antitribo, né? Ele é um Tremere antitribo, na verdade, e ele também, por ser imune ao laço de sangue, ele também é imune ao Valdehi. Então ele não possui aquela marca na testa que os Tremere possuem, os Tremere antitribo possuem para serem identificados. Olha só que interessante. E quero ressaltar novamente que eu não gosto da ideia de personalidades dentro do mundo das trevas, porque, não sei, soa meio bobo, soa meio risório. Não acho que não dá para levar muito a sério, sabe? O mesmo exemplo lá do Capone de Chicago by Night. E quando eu falo sobre essa história rasa, a mesma coisa se aplica ao Carl Schrecht, que ele não fala exatamente o ponto em que ele foi abraçado, mas como aqui na história diz, ele era um autodeclarado caçador de bruxas, e ele é da Áustria, e sim, ele foi abraçado pelos Tremere, só diz que ele tem essa rusga aí, essa briga com o Gustav Bridgestein, e que ele é o Justicar da Camarilla, ele é o Tremere Justicar da Camarilla, porque nós temos um Justicar para cada clã, e ele é eleito de tempo em tempo. Eu esqueci agora, no livro básico tem essa informação, talvez eu coloque ela em algum lugar. Mas é importante frisar que ele vai estar presente na crônica que existe dentro desse livro, porque ele pode ser uma grande salvação do que está acontecendo, mas já já eu chego nesse aspecto.
Agora uma curiosidade, de novo, uma coisa que eu já havia apontado sobre normalização de nazistas em grupos sociais. Dentro das coteries que são apresentadas aqui em Berlim, nós temos uma coterie do Sabá. E essa coterie do Sabá, ela conta com muitas personagens nazistas e nós temos uma personagem Romani dentro desse grupo. Ela não é nazista, mas ela diz que atura eles pela missão. Então é uma coisa que eu não acho tão legal, uma vez que o livro ele faz muitas sugestões que os jogadores joguem como Sabá. Ele fala assim, se você estiver jogando com Sabá, você vai lidar com isso aqui e pode ser que você até integre o grupo deles para começar a aventura, então eu não acho isso muito legal não, tá? É um outro ponto negativo aqui de Berlin by Night. E por fim, nós temos umas criaturas misteriosas em Berlim que são auto-intitulados os Irmãos Grimm, e eles surgiram logo que esses escritores de histórias de terror, eles morreram. E assim que eles morreram, surgiram essas duas criaturas, então não se sabe o que eles são. Se eles são vampiros, se eles são demônios, se são fantasmas, se são fadas. Ninguém sabe quem são esses caras. Eu só tô pontuando porque, de novo, nós temos personagens que são grandes, nós somos personalidades que são levadas para o mundo das trevas. Mas eu só tô ressaltando porque eles colocam isso aqui, acho que mais como ferramenta narrativa do que qualquer outra coisa. Mas eu não entendi qual que é a utilidade deles. Então eu só deixei ele ressaltado aqui, vai saber que se futuramente eles são citados em algum lugar. Não sei. Por fim, nós temos uma aventura que é a Ascensão de Caim, em que chega em Berlim um cara que se diz ser Caim, e ele quer livrar a cidade da influência do Sabá e da Camarilla, e chegar com uma terceira via, eu já ouvi falar isso em algum outro lugar, mas eu acho que é só impressão minha, para ser a salvação da cidade e da Alemanha, e fazer os vampiros novamente serem livres e naturais da forma que eles sempre desejavam. Então nós temos essa proposta de jogo no final do livro, ele vai ocupar quase a metade de todo o livro de Berlin by Night, que, ao meu ver, assim, quando ele traz essa proposta de aventura, ele é uma espécie de solução para o que está acontecendo, mas eu acho que ele vai um pouco na contramão do que é apresentado, porque muita parte do elenco é deixada de fora. Tipo, cara, acho que são 3 personagens no máximo que são relevantes de um elenco que é bem grande aqui em Berlim. Então eu não achei legal você trazer uma outra proposta, uma proposta estrangeira literalmente, dentro dessa crônica, porque ela elimina a importância de todo o material que já foi apresentado. Outro ponto negativo. Mas eu gostaria de ressaltar que justamente por ser uma influência exterior que vem a Berlim para trazer uma salvação, é interessante para trazer um conflito para os grupos nazistas, porque esses anarquistas nazistas que existem dentro de Berlim, eles são realmente um problema. Esses atentados que eles fazem, a liderança deles secreta dentro da Camarilla, isso tudo é muito interessante porque ninguém sabe o que está acontecendo. Existe esse fator muito importante da xenofobia, principalmente pelo lado oriental, que é regido pelo Gustav. E aí nós temos esse Caim que chega na cidade falando, esquece esses caras, eu vou salvar vocês. Então, essa é a aventura. Caim voltou e ele está em Berlim. Então vamos ver um pouquinho sobre o que isso quer dizer. Eu não vou contar a história toda, eu só vou dar uma palhinha para vocês entenderem do que se trata. Mas todos os vampiros em todo o mundo começam a ter sonhos, e esses sonhos eles indicam alguma coisa em Berlim. Então é presumido, então é meio Railroad essa aventura, é presumido que as personagens elas vão conversar com alguém sobre esses sonhos, então constatar que todos estão tendo esses sonhos e que existe uma similaridade, existe um ponto em comum que está levando eles até Berlim. Se nenhuma personagem tiver contato com Berlim, então eles podem, o narrador pode trazer uma personagem externa para falar que realmente está fazendo essa referência. E aí, se eles não começarem a aventura na própria Berlim, o narrador ele pode fazer o príncipe da cidade enviar eles até lá para saber o que está acontecendo, para que esses sonhos parem de vez. Chegando na cidade, eles são apresentados para os 2 príncipes. Isso é muito importante, uma vez que o bairrismo ali, principalmente por Gustav, é muito importante. E nós temos que manter as tradições também, né? Então, meu filho, se apresente pro príncipe se você não quiser ser caçado lá e ser confundido por Sabá, tá? Na segunda noite em que as personagens estão em Berlim, elas são convocadas por esse Caim, numa espécie de chamado mental e coisa e tal. Tem uma personagem NPC também que diz ter trombado com Caim,
e que ele quer uma reunião na noite seguinte, ele quer uma grande convenção. E então as personagens elas são direcionadas meio que involuntariamente para esse evento para que elas possam ver Caim. E chegando lá, eu acho interessante que a narrativa sugerida aqui é que as descrições de Caim sejam completamente incertas, porque é uma coisa completamente deusificada de Caim. Então é como se ele não tivesse um aspecto físico concreto, e aí fica uma coisa meio simbolista. Eu acho isso muito legal, que isso vai variar de acordo da perspectiva, de acordo do ponto de vista de cada jogador, cada personagem, do que seria, qual seria a aparência de Caim. Isso eu acho bem legal. Mas enfim, uma vez que eles encontram lá, ele fala justamente sobre essa proposta de liberar a cidade da influência da Camarilla e do Sabá, e que ele seria o salvador da pátria. Depois disso, ele tem 2 lacaios ali. Esses lacaios estão com vials, como se fossem frascos de sangue, do sangue de Caim, e ele distribui para as pessoas para que elas possam experimentar o sangue desse cara. Acontece que o clube de caça que tem lá, eu vou chamar, é o Hunting Party, que é um grupo do Sabá, que ele faz justamente... Na verdade ele é um grupo anarquista, mas ele é liderado secretamente pelo Sabá, e esse grupo ele toma do sangue do Caim para poder ficar mais forte. Eles ganham mais 2 em todos os atributos físicos, para você terem uma noção. As personagens também dos jogadores também podem beber e receberão esse bônus também, mas esse Sabá, já potencializados pelo sangue de Caim, saem às ruas procurando por vítimas para diablerizar. Então é claro que as personagens são essas vítimas, e elas são atacadas pelo esse grupo do Sabá, e antes que elas fossem diablerizadas, elas são salvas por Carl Schrecht. Acontece que tem 2 personagens no elenco de Berlim que são ligadas a um dos Arcontes e ao Justicar, que é o Carl Schrecht. Então elas são avisadas falando o seguinte, ó, aqui em Berlim o negócio tá feio, vem logo porque chegou Caim, e eu acho que, bom, se vocês não chegarem logo, a quebra da máscara vai ser iminente, e é justamente essa situação que o Justicar tem que entrar em ação. Então as personagens, elas conhecem Carl Schrecht da pior forma possível, porque aqui nós temos uma situação delicada. Então eu vou fazer uma pequena pausa para falar sobre narrativa. Eu já usei uma vez esse elemento da perda de um combate perdido como parte da narrativa. Então nós temos um conflito e é esperado que as personagens percam para que elas possam ser inseridas em algum outro contexto para que a aventura consiga dar andamento. Nem sempre é uma boa ideia. Nem todo personagem, ou melhor, nem todo jogador consegue... E cara, eu vou dizer que é orgulho sim. Tem jogador que não consegue separar a situação narrativa, a situação catártica ali da personagem consigo mesmo, e acaba tendo seu orgulho ferido. Isso já aconteceu comigo umas 2 vezes. Então essa coisa de você colocar um antagonista, superar as habilidades dos jogadores, é uma coisa muito complicada, é muito sensível, você pode acabar trazendo frustração para alguns jogadores. Então não estou dizendo que isso seja ruim, mas que talvez seja mesmo uma coisa de orgulho, e cara, isso é personalidade, tá tudo bem, você só precisa aprender a lidar com isso ou não. Mas nada que uma boa conversa não resolva. Esse elemento, e ele é trazido 2 vezes nessa aventura, eu não acho tão legal trazer essa impotência para os personagens, principalmente num plot tão grandioso quanto esse, que é a chegada de Caim, né? Eu acho que o protagonismo ele nunca deve ser transferido para outra personagem que não seja os jogadores, e essa parte da crônica ela vai fazer justamente isso, e eu acho que é um erro, sinceramente. Se você quiser saber mais sobre isso, veja Narradores Narrados do André Greenberg. Avançando um pouco na história, nós temos algum momento dessa crônica em que as personagens vão perceber que esses lacaios desse Caim, eles podem ser vistos conversando com algumas criaturas encapuzadas, e elas podem ser identificadas como setitas. Então esses setitas, eles entram aí na cidade. Eu falei que esse elemento exterior ele era completamente gritante em relação à proposta da aventura, mas que existe uma mensagem muito interessante em relação a isso, mas isso eu falo nas considerações finais. Então, a partir dessa pista que tem setitas na cidade, as personagens são levadas até o Museu Egípcio, clichê, infelizmente. 2ª edição, gente, dá um desconto. Então eles são levados para lá, e lá eles tem que passar por uma série de desafios, incluindo uma múmia maldita
Não tem nada demais essa múmia maldita, mas tem que passar por ela, tem que passar por umas criaturas, eu vou colar aqui o nome delas, que são, eu vou traduzir como Abt, os membros Abt, que são os Abt Kindred. E são, pasme, cobras que podem ser abraçadas. Acontece que nós temos uma personagem aqui, uma cetita de 4ª geração, e ela tem a capacidade de abraçar animais. Na verdade, não é ela que tem a capacidade de abraçar animais. Aqui no livro tem uma observação que tire suas próprias conclusões. Você pode fazer o abraço a qualquer animal tranquilamente. E essa Nefertiti, é o nome dessa vampira que é cria direta de Sete, ela tem essas Abt há muito tempo. São cobras que são abraçadas há muito tempo e eles conseguiram desenvolver suas faculdades mentais a ponto de serem inteligentes. Então, a partir da disciplina de serpentes, eles criam ali os seus aspectos humanoides e eles conseguem interagir de uma outra forma mais inteligente. Bizarro. Bizarro. Essa é a minha opinião. Eu nunca tinha visto isso antes. Como eu disse, essa é a 2ª vez que eu leio esse livro, mas eu li daquele jeito. Então, dá um desconto, porque, rapaz, quando você se depara com essa observação, eu não sei o que dizer. Eu realmente estou perplexo. E aí é que tem esses conflitos, e quando nós chegamos nas múmias malditas, nos membros Abt, é esperado que as personagens não ganhem. Aliás, são em grande número, são 15 dessas cobras que viram gente, e rapaz, elas são fortes. São fortes. Mas de novo nós temos esse momento de subjugação das personagens, o que eu não acho uma boa ideia. E aí elas são levadas para conhecer a Nefertiti, e aí ela dá aquele sermão, não é sermão, é dá aquele discurso clichê de vilões da Sessão da Tarde, explicando todo o plano dela de fazer aquele Caim que não é Caim, que na verdade ele é um Ravenous que havia sido há muito tempo aprisionado pelos nazistas em Berlim, e aí essa cetita achou esse cara em torpor lá, acordou ele, colocou ele em laço de sangue a partir de outro Ventru e deixou esse Ventru em laço de sangue com ela para que ela pudesse fazer todo o negócio lá, enfim. E é essa a trama, cara. Se você quiser saber mais, você vai ter que ler o livro. Mas é uma história assim, até que interessante. Ela foge muito da proposta inicial ali do livro, mas eu acho interessante você colocar uma terceira opção de poder. Na verdade já tinha, que era o Carl Schrecht, mas a gente já tem essa outra forma, essa outra influência de poder que vai ser essa Nefertiti, e trazendo um falso Messias, né, um falso Salvador. Eu acho isso bem interessante. Olha só, uma cobra na terceira via. Que simbólico pra gente, né? Ah, e só pra vocês saberem, esse Ravenous é o Ankla-Hotep, ele é um Ravenous de 4ª geração, e enfim, é isso. Não tem mais nada sobre ele. Este foi Berlin by Night. As considerações finais que eu tenho em relação a esse livro são justamente sobre como nós podemos usar algumas ferramentas para tocar uma aventura, usar ele nas suas crônicas. Eu gostei bastante sobre como colocar agentes do Sabá infiltrados na Camarilla. Nós temos uma Berlim muito sensível, nós temos uma Berlim pós-guerra, sensibilizada por toda a pobreza que ela está passando. Então, toda a violência e toda essa situação decrépita, ela vai aproximar os vampiros do Sabá, e principalmente infiltrados na Camarilla, e talvez esse seja o único elemento de espionagem que nós teríamos aqui dentro de Berlim. Não que você não possa colocar, mas os livros sugerem só dessa forma, é o único ponto que eu vi. Outra forma também de você lidar com essa aventura que eu gostei bastante é você envolvendo outro suplemento, que é o Rage Across Russia, para você trazer esse negócio. Aí sim nós estamos falando de um filme de terror, que são as influências dos Nosferatu de Baba Yaga dentro de Berlim. Então, cara, isso eu acho um plot bem interessante, porque nós temos a saída dos Brujá soviéticos que tentaram impedir a expansão dessa bruxa lá na Rússia, e aí nós temos uma cidade meio que esvaziada e com a chegada de alguns Nosferatu meio esquisitos. Isso eu achei muito legal. E também tem as referências ao livro A World of Darkness, eu já falei dele aqui nessa droga, então depois desse vídeo corre lá para dar uma olhada, em que eu falei sobre algumas personagens aqui. E se a gente falou sobre França e Toreador, nós estamos falando de François Villon, que é a cria da Helena, né, se você não sabia.
E esse cara, bom, ele é importante no cenário, acho que eu nem cheguei a falar sobre ele em A World of Darkness, mas ele é um personagem bem importante. Agora, em relação ao contexto da Guerra Fria, eu quero fazer duas grandes, ao meu ponto de vista, recomendações para você. Uma delas é o filme Atomic Blonde. Ele é muito mais focado em espionagem, é um filme de ação muito bom. E ele fala de uma Berlim dividida, sobre agentes secretos, e cara, é muito legal. Ele tem um ar bem oitentista, a trilha sonora dele é maravilhosa. Se você gosta das coisas saudosistas, né, mesmo não vivem nessa época, então é uma boa pedida. E a outra referência que eu dou... Watchmen. O Watchmen, talvez... O filme também é bom, mas o quadrinho, se você tiver a oportunidade de ler os quadrinhos, eu super recomendo, porque o Watchmen... Alan Moore, ele deu uma visão... É bem interessante ressaltar, e eu gosto de falar isso pra todo mundo, é que o Alan Moore, ele escreveu o Watchmen com uma proposta de final da Guerra Fria em um momento em que a Guerra Fria não havia terminado. Então, cara, ele traz um ar... Tudo bem que a história ela se passa nos Estados Unidos, mas eu acho bem interessante como a visão que ele traz sobre o mundo em choque, em xeque, em relação ao possível conflito de Estados Unidos e Rússia. Ele traz esse contexto de uma forma tão sufocante que vale super a pena dar uma olhada. Principalmente você trazer, caso você tenha alguma aventura, aqui em Berlin by Night. E este foi o review, foi a revisão, foi a revisita de Berlin by Night. Eu espero que você tenha gostado. A droga de canal se propaga pela droga de Insta e pela droga de página, então você pode compartilhar nas suas mesas, redes sociais, onde você bem entender. Deixa a droga do like aí, se inscreve nessa droga, faz o que você bem entender. E se você quiser deixar um comentário, por favor, deixe um comentário nessa droga de forma respeitosa. E se tiver uma coisa inteligente, não vai colocar qualquer merda aí, porque puta que pariu, você vai ser lido, né? Então evite vergonhas alheias. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado por respeitar esse Elísio. Cuidado com as cobras na terceira via. E um grande abraço pra vocês. Falou!